outra questão, que é a vitamina D, que nós já conversamos, a vitamina D, ela é um hormônio que faz parte da tríade hormonal. O que é isso? Existem 3 hormônios no nosso corpo, que é a vitamina D, o T3 livre e a melatonina, que ela orquestra e coordena todos os demais hormônios do nosso corpo. Então, para que o meu hormônio sexual, por exemplo, funcione, eu tenho que ter essa tríade hormonal em equilíbrio. Caso ao contrário, não vai funcionar. E o colesterol, eu preciso do colesterol para formar a vitamina D. Então, fora a vitamina D fazer parte dessa tríade hormonal, que é importante para que todos os demais hormônios do meu corpo funcionem, a vitamina D ela é altamente anti-inflamatória. Ela nos ajuda, inclusive, na nossa imunidade. Então, se eu tenho uma deficiência na formação, na produção de hormônio D, o meu paciente vai ter um envelhecimento mais acelerado, por 2 motivos. Primeiro, porque falta a vitamina D para orquestrar e delegar funções para que o corpo funcione, os demais hormônios funcionem perfeitamente. E vai faltar aí ativação do sistema imunológico e anti-inflamação para o nosso corpo, anti-inflamatório. Então, a vitamina D, ela precisa estar elevada. Se você quer entregar um bom resultado estético para o seu paciente, independente de qual que seja a disfunção estética dele, você precisa garantir bons níveis de vitamina D, porque a vitamina D vai trabalhar a seu favor no corpo do paciente para que tenha resultado. Ela vai reparar e cicatrizar. Ela vai ajudar a deixar tudo em equilíbrio e vai orquestrar as demais funções do corpo. Então, isso é de extrema importância para a gente. Principalmente quando você pega um paciente que está muito inflamado, pacientes que têm muita mancha, pacientes que têm muita celulite, que tem muita gordura localizada. Esse é um paciente que tem mais inflamação. Quanto mais tecido adiposo aquele paciente tem, mais inflamação ele tem. Quanto mais isso acontecer, mais vitamina D você precisa de garantir para o corpo aí do seu paciente, tá? Aí, gente, o colesterol, então, ele provém a progesterona e a ADEA. Esses 2 hormônios, eles são produzidos na adrenal. E a partir deles, a gente desencadeia várias outras sequências de hormônio. A progesterona, ela acaba proveniente ali dos minerais corticoides, que são a aldosterona, que ajuda a controlar aí os nossos íons, os nossos elétrons, sódio, potássio, eles ajudam a ter esse equilíbrio. Se eu tenho uma deficiência nessa produção de hormônio, os nossos rins, ele fica sem saber, sem controlar o que ele excreta, o que ele elimina, o que ele absorve, como que faz. Então, nós podemos começar a ter um desequilíbrio de elétrons no nosso corpo. E isso não é interessante, porque o nosso corpo, eu falo como se nós tivéssemos 2 mares. Vamos pensar que nós tenhamos 2 oceanos, um dentro das células e outro fora da célula. O que eu quero dizer com isso? Que dentro da nossa célula nós temos que ter água, mas nós temos que ter água numa concentração satisfatória para que essa célula ela nem fique inchada por excesso de água e nem murcha por falta de água. Ela precisa estar em equilíbrio. Quando eu tenho uma célula que está muito murcha, eu junto, eu bagunço, eu misturo as organelas que estão ali no citoplasma. E fica aquele peloto uma em cima da outra. E elas têm dificuldade de exercer o seu trabalho, porque elas estão com falta de comunicação por falta da água. O contrário, se eu tenho uma célula muito cheia de água, muito hidratada, ela fica muito diluída, aquele citoplasma dela fica muito diluído. As organelas se espalham, então a comunicação química, bioquímica daquela célula fica dificultada por causa daquele excesso de água que afastou aquela comunicação, que faltou aquelas organelas. E quem controla essa hidratação nossa acaba sendo mais o sódio e o potássio. Um é mais rico dentro das células e o outro é mais rico no externo das células. Só que quem coordena isso é o fígado, seguindo a ordem da aldosterona. Se eu corto o o colesterol, por causa das estatinas, eu tenho uma diminuição desse hormônio
que conversa menos com os rins e os rins exercem menos a tua função e começa a bagunçar o corpo do meu paciente. Então, eu começo a ter água onde eu não preciso, eu consigo, tiro água de onde precisa e começo a fazer todo o desequilíbrio hídrico no meu paciente. Esse paciente começa a ficar mais edemaciado, começa a ter dificuldade no retorno venoso, isso bagunça a pressão arterial do paciente e vai virando uma bagunça. Então, o início era usar estatina para a gente poder baixar o colesterol, para que o paciente não morra de infarto. Mas se eu diminuo o colesterol, eu bagunço os íons do nosso corpo, que consequentemente bagunça a PA, e isso vai virando um outro ciclo de bagunça. Para nós, o que interessa isso para nós? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Se o paciente tem aí essa desorganização desses minerais, desses íons, eu vou ter mais edema, eu vou ter dificuldade de retorno venoso, eu vou ter mais dor nas articulações. Esse paciente vai ter mais celulite, mais edema, vai ter mais vasinhos. Consequentemente, mais celulite, mais inflamação. Mais inflamação provém qualquer outra disfunção estética. Por quê? Porque as disfunções estéticas, elas são iniciadas por causa de uma inflamação crônica. Já vindo aí para o lado da DEA, quer dizer, progesterona e DEA. Conversamos um pouco pelo rumo da progesterona, agora vamos um pouco para o caminho da DEA. Aqui dentro do caminho da DEA, a gente já começa a produzir os hormônios sexuais. Então, nós começamos a ter aí a produção da testosterona, do estradiol, do estrona, do estriol, e enfim. E aí, gente, vamos pensar um pouco na mulher. Porque, né, a mulher ainda é o nosso público-alvo maior e a mulher ela está um pouco mais atentada à flacidez de pele, ao envelhecimento precoce, né? Por que às vezes a mulher, quando ela entra na menopausa, ela fala literalmente assim: eu dormi linda, maravilhosa, eu acordei uma bruxa. Porque quando ela tem esse declínio dos hormônios sexuais femininos, é o estradiol que ele acaba controlando a justa posição dos tecidos. Então, para a gente ter o músculo da face bonitinha, a pele bonita, sem aquele efeito da gravidade, a gente precisa de ter estradiol, porque é ele que coordena ali o músculo ficar apertadinho, a pele ficar apertadinha, ficar tudo juntinho. Quando nós temos um declínio do estradiol, essa paciente perde esse comando de justaposição, de fica pertinho. E aí a pele cai, a pele despenca. Isso cai do dia para a noite. Por isso que o paciente fala, eu dormi bonitinho e acordei bruxa. Porque esse estradiol entrou em declínio. E aí nessa situação, se você não controlar esse estradiol do paciente, você vai ficar aplicando ali bioestimulador, você vai fazer qualquer outro estímulo para produzir colágeno e elastina, e o seu paciente não vai ter durabilidade no seu tratamento. Por quê? Porque ele perdeu o hormônio básico para controlar esse equilíbrio, que é aí o estradiol. Quando o paciente faz uso lá aí das estatinas, as estatinas corta esse ciclo lá em cima, corta isso antes do colesterol. E aí, não falei que bagunça todo o ciclo? Então, o paciente que faz uso de estatina, consequentemente, tem declínio de todos os hormônios sexuais. E esse paciente envelhece. E quando esse paciente envelhece, ele vai nos procurar. Para quê? Porque ele está se sentindo esteticamente feio. E aí, o que a gente vai fazer? Procurar qualquer recurso que nós temos dentro da nossa clínica para poder ajudar a produzir colágeno e elastina. Mas se eu não ficar atento a toda essa cadeia, a todo esse ciclo, se eu não penso em apresentar para o meu paciente alternativas para neutralizar esse declínio causado por esse medicamento, eu não vou conseguir oferecer um bom resultado estético para o meu paciente, porque eu não fui lá na causa. Nossa, Júlia, mas o que eu posso fazer então, se meu paciente faz uso da estatina? Eu não posso suspender, porque não fui eu que prescrevi, então não cabe a nós esse poder de suspender esse medicamento. E eu preciso ajudar o meu paciente no rejuvenescimento. Existem suplementos que a gente pode dar para o nosso paciente para fazer com que o corpo dele produza um pouco mais de hormônios de forma natural. A gente pode também, alguns profissionais da área da estética, têm o aval de suplementar o transdérmico para que a gente ajude a recuperar ainda mais esse declínio do paciente. Eu posso orientar o meu paciente a ter alguns estilos de vida que favorecem
esse corpo a produzir um pouquinho mais de hormônios sexuais. Eu posso entrar com alimentação, com chás, com o ciclo da semente, para ajudar com que esse corpo produza mais hormônios. Então, tudo isso é muito maravilhoso. Só que eu só posso usufruir desses recursos que a natureza nos deixou se eu souber qual que é a causa. Por isso que é muito importante o conhecimento da fisiologia humana e entender que o corpo, ele é um só. E para que eu tenha uma pele bonita, um cabelo bonito, uma unha bonita, eu preciso que internamente isso esteja bonito. Caso ao contrário, nós não vamos conseguir entregar um bom resultado para o nosso paciente. Se você vai trabalhar com o seu paciente e ele faz uso das estatinas da vida, é importantíssimo que você avalie desse paciente como é que está o nível dos hormônios sexuais femininos dele. Porque se já está em declínio e você não fizer nada para poder neutralizar, para tentar recuperar, cada vez mais ele vai ter aí uma queda da pele, ele vai ter aí um envelhecimento. Sabe aquele literalmente o efeito da gravidade? A pele se desmancha? Consequência aí de hormônios baixos. Então, nós precisamos de suplementar esse paciente de acordo com as reais necessidades desse paciente, tá?